seguidores, ouvintes aí do canal Juju, Web Rádio Juju Rádio News. Já já vou interligar também aqui na rádio, já ligar a rádio, enquanto a gente está ligado. Vai já entrar também o som aqui da entrevista aqui na Web Rádio. Já estamos ao vivo, diretamente para a rede Juju News, as páginas Cascavel News, Cascavel em Foco, as páginas parceiras do Juju News e também estamos compartilhando aí com os grupos do Facebook, Cascavel, Política Cascavel, Cascavel Ceará. E você que a partir de agora é servidor público, vai começar a assistir a live Juju Entrevista sobre a reforma da Previdência Municipal e outros assuntos que vai debater agora. Já estamos aqui recebendo os nossos convidados, o presidente Nonato Lima, o presidente Nonato Lima está aqui, o nosso vereador Freitas da Saúde, o novo. Vamos começar a partir de agora. Você que está aí chegando na live, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares que estão trabalhando, quando chegar em casa também assistir, né? É muito importante você assistir essa live hoje para esclarecer algumas dúvidas sobre essa reforma que foi aprovada e outros assuntos no decorrer do programa. Vamos começar agora. Boa tarde. Mandar um abraço para o apoiador do Juju, né? Primeiramente para a Perla, da loja Colchões Ortobon, que está apoiando a nossa rede social, Camarões de Massa, um alô também para o Papaléguas Pneus para Moto, Cláudio das Redes, aqui no Mercado de Cascavel, feita a Farmácia Mais Saúde, Monteiro CD Variedade, e no box 06, o JCL Celular, Acessório e Manutenção. Valeu? Está dado o recado do menino. Agora vamos começar a nossa entrevista. Vou passar a palavra para fazer as considerações iniciais do nosso presidente do CIDICEM, Nonato Lima. Boa tarde, Nonato. É com você agora. Boa tarde, Juju. Boa tarde, os internautas, né? Todo o pessoal que acompanha aí as redes sociais aí do nosso amigo Juju. Boa tarde também aqui para o vereador Freitas e o vereador Novo Construção, né? Então, estamos aqui para a gente discutir, debater um pouco, falar um pouco sobre essa questão aí da reforma da Previdência Municipal, né? Que, de certo modo, está deixando muitas pessoas aí preocupadas, né? Inquietadas, né? Enfim, nós estamos aqui para esclarecer de acordo com aquilo que está dentro do nosso conhecimento, né? Ok, obrigado, Nonato Lima. Já a gente começa aqui o bate-papo na nossa entrevista. Agora, com as considerações iniciais aqui, o nosso vereador Freitas da Saúde. Boa tarde, Freitas. Boa tarde, Juju. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais e que, dentro de instantes, começaremos a expor aqui nossos posicionamentos sobre essa tão comentada reforma previdenciária municipal, né? Ok, agora obrigado, Freitas. Agora com a palavra o vereador Novo Construções. Boa tarde. Boa tarde, Juju. Boa tarde, presidente do sindicato, ter convidado nós aqui a participar desse debate, né? Esclarecer um pouco e dizer que vamos passar a palavra para o Nonato, para a gente esclarecer um pouco aí na rede social e os ouvintes que estão assistindo a gente aqui. Obrigado. Ok. O vereador Freitas e o vereador Novo Construções e o Sebastião Shoa foram os que votaram contra essa reforma, porque eles veem que tem muitas cláusulas, vê algumas cláusulas que só vêm a prejudicar aí o servidor público e o aposentado pensionista municipal de Cascavel. Sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o Nonato, passar a palavra para o Nonato. Nonato, essa polêmica já veio dessa votação dessa reforma, né, desde do primeiro mandato que o prefeito atual, né, já teve um debate sobre isso aí e não foi resolvido, não foi passado na Câmara, né? Agora o prefeito voltou de novo com o mesmo assunto, né? Com o mesmo assunto, o mesmo projeto, com algumas alterações. E dessa vez, né, ele estava com a maioria, né? Dessa vez ele estava com a maioria, deu tudo certo, né? Passou e ficou aí os 3 vereadores tentando barrar, mas não teve condição, né? Ok, Donato? Vamos falar sobre, vamos esquecer a votação passada, né? Da gestão passada, e agora essa está aprovada. Fala aí sobre esse projeto, informação que ele veio muito rápido, não deu tempo nem dos vereadores analisar direito, né? Não deu tempo dos vereadores analisar direito. Nonato Lima, fala um pouco sobre esse projeto aí, o que ele tem de bom mesmo, o que tem de ruim. Jojo, e todos os que estão nos acompanhando nesse momento, os vereadores aqui,
eu deixar bem claro, porque às vezes as pessoas misturam as coisas, né? Quando a gente está no trabalho, fazendo realmente o verdadeiro papel que nós aqui, enquanto sindicato, devemos fazer, algumas pessoas levam por outro caminho, achando até que a gente está querendo falar mal de alguém, prejudicar alguém, questões políticas. Se existe alguma política, é a política sindical da qual nós não abrimos mão. Nós aqui, de forma nenhuma, deixar isso bem claro, né, para quem está nos acompanhando nesse momento, que nós não somos contra reforma. Reforma é sempre necessário. A gente tira pela casa da gente, a gente tira pela rua da gente, enfim, sempre que for necessário uma reforma, é necessário que se faça. Agora, as coisas têm que ser feitas com clareza, tem que fazer com clareza. Tem que se explicar qual é a motivação, qual é o objetivo realmente. E não houve nenhum tipo de negociação com o servidor, né? O que nós lamentamos é isso, né? A gente até entende, Jojo, que parece que nós não estamos mais vivendo tempos modernos, né? Tempo em que a democracia reina, né? Porque nós sabemos que nós vivemos regidos por princípios democráticos, né? Os princípios democráticos se dão nas eleições, quando se elege os representantes, né? Que eu acredito que os representantes eleitos também devem se conter dentro desses princípios para bem administrar, né, para realmente fazer o seu papel dentro daquele cargo que lhe compete. E também parece-me que a administração pública municipal ela foge daqueles princípios, né, porque são os 5 princípios, né, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, me parece que a administração ela foge de tudo isso. E outra coisa, não quer dialogar. Como é que eu sou um governante e eu não quero dialogar? Então, o que nós hoje estamos mais contestando, a gente sabe que a matéria em si ela é complexa, né? A gente sabe que ela é complexa. Não vamos pensar que a gente sabe de tudo, que a gente tem todos os entendimentos, não. A gente está olhando aqui a lei, tem alguns artigos que a gente tem até dificuldade de interpretação, e a gente recorre a alguns advogados, o pessoal que entende melhor do que a gente, mas a gente sabe o seguinte, que é uma matéria que ela carecia de debate, de discussão, e nada disso aconteceu. O que nós achamos estranho, o que nós estamos questionando da administração pública, não são outros atos do prefeito, não. Porque, às vezes, até o próprio prefeito ele generaliza. Quando a gente está discutindo essa questão dos projetos que foram mandados a toque de caixa, o prefeito até vem colocar que não se vê o bem que ele faz pelo município diante de outras ações. Tudo bem. Ele é prefeito para realmente não só se deter em cima dessas questões relacionadas ao servidor, como todo e qualquer projeto que seja interessante para os munícipes. Então, não vamos desvirtuar a coisa, não vamos misturar a coisa, vamos realmente falar e focar naquilo que é necessário. O fato do prefeito não ter dialogado conosco, ele pode fazer as melhores obras no município, mas nós não vamos deixar de ver que agiu da forma errada. E faltou diálogo, com certeza. E mais lamentável, vereador, que estão aqui conosco, é que quando a gente pensou que esse diálogo poderia ter sido aberto lá na Casa Legislativa, lamentavelmente nós não tivemos esse espaço, tá? Nós tivemos até um documento que a gente protocolou, tá aqui, ó. Só te cortando aí, eu estou trabalhando um pouquinho da live que eu ouvi hoje. Você está falando desse assunto aí, eu vou falar desse assunto que eu ouvi. Ele disse que na primeira votação que não passou, né? Ele disse que você ligou para ele para dialogar, para conversar, certo? Então ele disse, escuta bem, ele disse que o momento do diálogo era aquele. Então quer dizer, passou, não tem mais diálogo, não é isso? Eu acho que ele estava se referindo à questão da reforma da Previdência a nível geral, que justamente houve muitas discussões, né, a nível geral, né, o regime geral de Previdência, e em momento nenhum nós que somos do movimento sindical, a gente ficou calado. Nós fizemos alguns movimentos, nós fizemos, mesmo virtualmente, certo? Nós nos posicionamos contrário à reforma do governo federal, que é justamente a reforma do regime geral de Previdência Social, que inclusive ele até quer tirar um pouco da responsabilidade dele, né, quando se detém sobre esse projeto da reforma municipal, achando que por o governo federal ter proposto uma reforma no âmbito do regime geral de Previdência Social, ele teria que fazer isso obrigatoriamente.
exatamente. Agora, se você pegar a lei complementar 173, lá não está dizendo que os municípios são obrigados, não. É o que a gente falou aqui. Nós não somos contrários à reforma. O que a gente está questionando é que se há necessidade realmente dessa reforma. E se há necessidade, principalmente, da forma como foi proposta. Cadê o estudo atuarial? A questão do equilíbrio financeiro e atuarial foi apresentado? Os vereadores tomaram conhecimento disso? Acredito que não, né? Nonato, me permita aqui, boa tarde, pessoal. Eu tenho dito e repito, o maior questionamento meu não é nem com os termos da reforma, Nonato. Porque a reforma, infelizmente, nós sabemos que ela tem que ser apreciada pela Câmara e tem alguns travamentos pela reforma federal, alguma coisa que realmente tem que ser seguido, Juju. Eu quero meter a sua pergunta que eu ia fazer para o Leonardo. Ele diz na live de hoje, eu vou debater um pouquinho da live para assistir, porque eu aproveitei alguns momentos, na fala de vocês eu vou aproveitar, você continua. Ele diz que 256 municípios, todos eles estão fazendo isso. Agora, é obrigado a fazer do jeito que ele fez? Jojo, tem que ser feito. Algumas coisas da reforma previdenciária federal, Nonato, ela deixa os municípios engessados, em alguns termos. Mas outros podem ser discutidos. Eu acho o seguinte, quem realmente vai sofrer os impactos disso aqui são os servidores. Amanhã ou depois, hoje Cascavel tem servidores tentando se aposentar no Nonato e não consegue por mau uso de alguns gestores, você sabe disso. Tem, se a gente for atrás, até pessoas que foram do nosso parlamento, né? Prejudicadas por isso. Eu vejo o seguinte, Juju, o prefeito ele é prefeito hoje. Eu sou vereador hoje, atualmente, amanhã eu não sei. Mas os impactos, quem vai sofrer é o servidor no Nonato. E, como eu disse, eu não vou nem me ater muito aos artigos da reforma, mas a questão da falta de publicidade que se foi dada, a falta da transparência. O senhor prefeito, que é polivalente em tudo, mas que hoje, fazendo que nem se engasgou várias vezes a falar da reforma, você é testemunha disso, que eu nunca vi ele gaguejar tanto na live que nem hoje. Isso mostra que esse assunto é complexo. Ele deu, tem que ser debatido, né? ele deu piadas lá que algumas pessoas estavam falando de assunto que não sabiam. Eu quero dizer aqui, eu tenho humildade, senhor prefeito, para dizer que eu posso ter me equivocado durante o debate. Em alguns termos, eu não sou advogado previdenciário. Quem tem que ter o controle disso tudo são os advogados previdenciários. Agora, se você diz que a oposição está despreparada ao debater, imagine a sua base, com 7 vereadores que nenhum questionou e rebateu o que foi dito naquele momento. Mas eu quero dizer que não é culpa dos vereadores, não. Não é culpa da Câmara. É culpa do sistema que você está implantando em Cascavel, senhor prefeito. Porque você manda um projeto, Nonato, meio-dia para ser protocolado na Câmara. E nós sabemos que finais de semana esse prazo não deve ser contado. Para ser apreciado, Jojo, e votado na segunda-feira, um projeto de 83 páginas. E o pessoal lá em recesso da Câmara, né? E outra coisa, quando se está em recesso, não se usa a questão da urgência urgentíssima, não. Quando a Câmara está em recesso é diferente, Nonato, de quando a Câmara está funcionando ordinariamente. Por um motivo ou outro, os vereadores podem não estar na cidade, tudo. Quer dizer, não existe isso. Eu já disse em conversas que eu tenho o maior respeito pelo presidente da Câmara, que para mim é um cidadão de boa índole, mas infelizmente ele está sendo usado pelo sistema político de Cascavel. E o grande mal desse projeto foi a falta de tempo para discussão, Nonato. Tem servidores do município que não sabem nem o que quer dizer o que está aqui. Eu li. Outra coisa, tem que se reunir, assim como a firma, quando vai fazer uma mudança da firma, se reúne com os funcionários, debate o que vai acontecer e tudo. Né? Pronto, deixa eu fechar aqui meu raciocínio. Outra coisa, os projetos chegam naquela casa capado. Vai para lá o básico. O vereador tem que ir atrás, tem que procurar, tem que se informar das leis anteriores, das coisas, porque o projeto chega lá capado.
Se você pegar a lei aqui, ela é seca, Nonato. Ela diz, vamos igualar os percentuais, a alíquota de servidor de 14 com a do município de 14. O vereador tem que ir atrás da lei complementar, como diz o prefeito, né? Aí ele diz que não, a base, o cálculo base foi de 13,5, que esses 13,5 foi quando foi criado o CAPREV, né, em 2009. 13,13, né? Aí bota para 14, mas tu vai lá na folha de pagamento, qualquer servidor vai ver, que para mim o que vale é que está lá, que a contribuição patronal é de 22 e alguma coisa, né? Isso, aproximadamente, até ultrapassa, né? Pronto. Ultrapassa de 22. Aí, meu amigo, parece que a coisa é feita de má fé. Um projeto desse, primeiro de tudo, eu fui vereador em outras legislaturas. Doutor Everardo Rocha, que é advogado, amigo da gente, era advogado da Câmara. Quando chegava um projeto desse, doutor Everardo dizia, rapaz, vamos se reunir aqui, vamos discutir os pontos. Positivo ou negativo? O advogado da Casa Legislativa, porque o advogado da Casa Legislativa não é advogado da Prefeitura, não, para defender o que o prefeito quer, não. O papel do jurídico da Câmara de Vereadores, ele é para assessorar os vereadores, é para a gente se unir, debater. Não é verdade, Leonardo? Com certeza. Eu acho que falta humildade ao senhor prefeito. Ele é muito bom de ir para as redes sociais tentar desqualificar as pessoas que não concordam com ele. Mas ele se comporta de forma fechada. Ele se aproximou da Câmara Legislativa e dos vereadores agora, aí do grupo dele, porque ele estava precisando. Nonato, esse projeto vem desde a legislatura passada. Por que não passou? Passou vários tempos lá tramitando, porque é um projeto polêmico. Quero dizer aqui para quem está me ouvindo, o vereador Freitas da Saúde pode cometer erros, pode cometer deslizes, mas pelo menos eu tenho uma coisa, eu posso até cometer isso, mas eu vou tentar buscar o melhor, eu vou procurar o melhor. E nem votei, nem voto em projeto desse tipo que chegar de manhã para ser votado a meio-dia. É por eu não ter o conhecimento previdenciário que eu não tenho, eu tenho que ter a humildade de dizer isso, como nenhum dos 10 vereadores tem. Que eu solicitei e pedi. Quem é o grande responsável hoje pelo sistema previdenciário municipal nosso? É o presidente do CAPREV. Por isso que eu pedi em requerimento que se convocasse ele para discutir, porque ele está, Jojo, hoje muito bem abastecido de informações, porque ele vive fazendo congresso sobre previdência. Mas aí não, o prefeito polivalente, porque ele entende de saúde, entende de educação, entende da previdência, ele centralizou tudo em cima dele e não deixa nem o grande responsável que tinha autonomia para isso, que era o senhor Von Brau, para tirar as dúvidas dos vereadores, tirar a dúvida da população, dos servidores. Então, senhor prefeito, você mesmo é quem induz os vereadores ao erro quando você manda projetos de forma superficial, sem os dados que deveriam vir. Viu? Eu queria até, pegando um gancho aí do que o Freitas está falando, eu queria deixar bem claro aqui o seguinte, os projetos, quando você olha aqui os projetos, né, como por exemplo, aqui inclusive, né, pasmem que o projeto foi votado na segunda, na terça já era lei, né, o prefeito já tinha sancionado, tanta urgência que eu até posso entender, até nós podemos entender a urgência, né, mas a urgência é porque deixar tudo para a última hora. Que eu acredito que uma matéria da complexidade que é previdência, né, regime de previdência, no nosso caso aqui, não era para ser votado a toque de caixa, porque isso foi a toque de caixa empurrado goela abaixo. Essa que é a verdade. Certo? Só uma perguntinha, Nonato, e para o povo que está nos ouvindo. Por que não se mandou isso de forma ordinária? Isso. Esperou-se o legislativo entrar no recesso?
Eu conheço essa prática e vejo essa prática como uma forma de querer esconder algo da população. Eu acho que tudo tem um lado bom e um lado ruim. Essa reforma da Previdência pode ter alguns pontos positivos? Acredito que tenha, né, Jojo? Mas os verdadeiros interesses foram de ocultar essa reforma da população, dos servidores. Exatamente. Só que uma questão, ele falou lá, vou repetir aqui, voltar, essa questão da contribuição, que ele disse que vai ficar equivalente, 14%, na lei só diz isso, servidor e o ente federativo, que é o município. É justamente o artigo 3º aí da lei, a lei 2057/2021. Aí se fala de uma complementar. Tem pessoas aqui, tem servidores... Complementar que chega a 22, né? Tem servidores nos ouvindo aqui. Eu perguntaria, desses servidores que estão nos ouvindo, quantos sabem o que é essa complementar? E como é que é feito esse cálculo? De onde sai? Ele disse que chega a 23,62. Sim, aí eu pergunto aos servidores, tem professores, tem enfermeiros, tem pessoas nos ouvindo aqui. Se as pessoas sabem o que é isso e da onde saiu. Exato. Porque eu precisei ir atrás da lei. Entendeu? Esse complementar fica um negócio oculto. Falta clareza, porque quando ele passou para o projeto para a Câmara, não passa lá. A alíquota base vai de 13,5% para 14%, mais 8% ou 9% referente a... Por que não vai explícito? Concorda, Leonardo? Isso, exatamente. É uma forma de querer maquiar, querer enganar as pessoas, entendeu? A Erilene está fazendo uma pergunta nesse sentido aí, viu, Felipe? Passa por não lá, tá aí para ele explicar ela aqui. A Erilene Gomes aqui na live está dizendo que... Luciana Barbosa está dizendo que a intenção é essa, dificultar o entendimento. Aí a outra, a Maria José, como ela vai responder aqui, a Maria José diz aqui na pergunta, por que diminuiu o patronal? Se é que diminuiu, diz que não diminuiu não, viu? Por que diminuiu o patronal e se o problema é exatamente uma possível falência da autarquia? É o seguinte, o artigo 3º, né, diz o seguinte, eu estou lendo aqui o da lei, né, da lei que foi agora sancionada recentemente, recém-sancionada. Maria José está perguntando. Você lê a lei, depois eu faço O que diz aqui, ó? Altera-se o artigo 14 da Lei Municipal 1429/2009, majorando as contribuições previdenciárias do município e dos servidores ativos, prevista no artigo 13, incisos 1 e 2, respectivamente, para o percentual de 14%. Então, se você ler isso aqui, fica bem claro o seguinte, que houve uma equiparação, tanto da contribuição do servidor, quanto do município, né? A contribuição patronal. Só que a gente sabe que para se ter para se manter o equilíbrio, que eles chamam de equilíbrio financeiro e atuarial, né, que justamente esse estudo tem que estar sendo feito constantemente para saber até onde o dinheiro que entra no caixa da Previdência é suficiente para cobrir os benefícios. Né? Então, esse estudo tem que ser feito. Então, como a gente falou até no início, que a reforma pode ser necessária, porque se tiver ameaça de fazer com que fique deficitário o fundo previdenciário, tem que fazer. E tem que tirar de alguém. Né? Agora, o grande problema, só para completar aqui... Sobre esse fundo previdenciário, ele diz exatamente que o município tem que fazer para poder, desse fundo previdenciário, uma federação, para poder conseguir benefícios. O benfeitor de cidade tem que estar... Eu diria que diante da necessidade, teria que fazer, diante da necessidade, mas para isso tinha que ter as comprovações, que comprovações essas que não foram colocadas para se discutir. Nonato, desde da gestão passada, que eu acompanhava as discussões na Câmara, o ex-vereador Ailton, que é, como se diz, é um decano, né? Conhecimento que eu acho que poucos têm, em termos de legislativo hoje aqui no nosso município, sem menosprezar nenhum. Naquela época já se pedia e já se falava esse cálculo tão famoso, atuarial. O projeto foi para lá, não tem cálculo nenhum, ninguém sabe, o projeto não informa quanto tem de receita, quanto tem de... Ninguém sabe de nada.
Só tem os textos. E outra coisa, muita coisa poderia... A reforma tem que ser votada? Tem, ele está certo disso. Né? Já estava atrasada? Estava. Agora, se estava atrasada, por que ele não botou em janeiro, no começo da legislatura? Não botou em fevereiro? Não botou em março? Aí bota no recesso, em urgentíssima, para votar em 48 horas, ler, votar, sancionar da forma que foi. Eu acho que projeto nenhum no Cascavel foi sancionado com a rapidez desse. Eu queria só complementar aqui, Freitas, a questão aqui, ainda respondendo. Pois é. Porque assim, o que fica subentendido aqui no artigo 3º, viu, Jojo e vereadores, é que há uma equiparação dos percentuais. Então vamos esquecer, olha o raciocínio, vamos esquecer esse percentual suplementar, vamos esquecer, certo? Vamos fazer uma conta aqui bem básica. Como foi dito, né, pelo chefe do executivo, que houve uma elevação da contribuição do município, né, que saiu de 13,13% para 14%, o que não chega a 1%. Agora vamos ver a elevação que houve do servidor, né, que saiu de 11% para 14%, que são exatamente 3 pontos percentuais. Ou seja, ao passo que se elevou para o município, como ele disse que houve um acréscimo muito maior se elevou para o servidor, porque o maior crime que nós não concordamos, a gente entende que isso é um crime, porque está tirando daquele que ganha pouquinho salário mínimo pagar 14%, né? O servidor que ganha um salário mínimo tirando do seu salário 14%, isso é um absurdo. Quando eles falam da emenda constitucional 103, que eles se baseiam muito nessa emenda, por que não foi proposto que as alíquotas fossem feitas de forma progressivas, pela faixa salarial, como recomenda lá o artigo 11 da emenda constitucional 103? Por que não proporam dessa forma? Não, foram lá exatamente para o artigo 9º, que justamente o artigo 9º lá sacramenta, que é 14%, independentemente de quanto o servidor venha a ganhar. Então, eu acho um absurdo que o servidor, repito isso aqui, deixar isso bem claro, né, que é isso que nós discordamos, nós, enquanto entidade sindical, a gente discorda completamente de que o servidor que ganha apenas um salário mínimo, ele tenha que contribuir com 14%. Mas aí eles também estão colocando o seguinte argumento, que outra coisa que deve se questionar, sabe o que é? É que não, a gente está elevando a contribuição do servidor, mas por outro lado estamos mandando um projeto de lei para dar um reajuste com base no IPCA. Pessoal, IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é um indicador econômico, pelo que a gente sabe, ele apenas serve para usar como percentual para revisar, né, o poder aquisitivo daqueles servidores que têm salário base acima do mínimo. Porque o salário mínimo, na verdade, viu, Freitas e Novo e Jojo, o salário mínimo já tem aquele percentual estabelecido pelo INPC. E o IPCA é exatamente isso. Sabe qual foi o IPCA medido até dezembro de 2020? Foi 4,52. Eles não falam isso. E aí eles já fazem uma projeção do IPCA, que já vai ser dado para 2022. Então, aí vem dizer, não, a gente está dando essa compensação. Mas espera aí, até onde vai me garantir que sempre que se elevar, esse servidor vai ter esse reajuste? Que eles falam de reajuste, que a palavra não é nem reajuste, é reposição. Porque quando se fala de se dar reposição, né, pelo IPCA, é para corrigir, é para apenas devolver aquilo que foi consumido pela inflação. Porque você, por exemplo, você é um trabalhador, você tem um salário X em 2020, e aquele seu salário X, ele cobre todas as suas despesas de 2020. Aí tu vai para 2021 administrar despesas que com certeza aumentaram em virtude do aumento da inflação com aquele mesmo salário. Então, para corrigir isso aí, para fazer um pouquinho de justiça, isso está sacramentado na Constituição, artigo 37, inciso 10, que o servidor ele tem direito a essa reposição anual. Ele tem direito a essa reposição anual, tá certo? Que eles não falam isso.
E eles dizem que a gente não sabe de nada. Nonato, me permita. Quando eu achei estranho, e acho muito estranho quando se fala, pelo que eu entendi, até o prefeito praticamente deixou isso claro, que esse reajuste que nós votamos, que votamos para não criar um problema maior para o servidor, mas que aquele projeto também, ao meu ver, teria alguns questionamentos a ser feitos, Nonato. Mas eles deixam claro, inclusive na defesa lá na Câmara, e propriamente o prefeito hoje, que isso é uma reposição que estão repondo pela unhada da Previdência. Onde, na realidade, se for repor as perdas dos funcionários, das categorias que tem delas aí há vários anos sem aumento... Nós já temos categoria profissional aqui que já está passando de 100% a reposição das perdas. Aí o que eu acho interessante é que só estão dando essa reposição de perdas por conta da votação da Previdência. Isso. O que ficou claro foi isso. Que, inclusive, teve um vereador que falou que estava dando claro com uma lá, né? mão e tirando com a outra. Deixou bem claro. Ou seja, eu vejo isso uma crueldade com o servidor. O próprio professor, né? Porque aquilo já é direito do servidor, essa reposição. Independentemente dessa crueldade da reforma da Previdência. Hoje eu estou aqui à disposição, se você quiser fazer pergunta. De antemão eu quero dizer que eu acho que o grande golpe não foi nem o projeto da reforma da Previdência. O grande golpe foi a forma que foi feito. Digo aqui e repito, pela forma que foi feito, eu como legislador do município, eu me sinto envergonhado. Porque Uma votação tão séria, né? eu fui eleito, antes de mais nada, nós fomos eleitos para ouvir as categorias, ouvir a população em geral, tirarmos as dúvidas, e não vi, sinceramente, o poder legislativo agir dessa forma. Repito, o departamento jurídico daquela casa deveria ter tido essa postura. Vamos reunir aqui os 10 vereadores, vamos ver se isso aqui tem alguma coisa que a gente pode fazer. Achei uma falta de respeito. Digo isso aqui, Jojo, porque quem me conhece sabe, eu não tenho medo das verdades, não sou o dono da verdade, não sou o dono da razão. Estou passível a erro como qualquer um. Mas achei um desrespeito a nosso poder legislativo, diante do documento que foi feito pelo sindicato, que é a categoria que representa o servidor público, não ter tido sua reivindicação atendida, que não custava nada ter se feito dentro dos ritos processuais da casa legal, ter feito a leitura do projeto, ter respeitado o prazo regimental de 48 horas, ter se dado os votos das comissões, enquanto isso, ter estendido o debate junto aos servidores. Eu acho que o poder legislativo que está lá, que é a Casa do Povo... Nós não estamos aqui dizendo que a reforma não tem que haver, quero repetir isso. Nós estamos aqui questionando exatamente a forma como tudo se deu, da forma mais abrupta possível, mais absurda possível. Isso nós não admitimos. Por quê? Porque hoje nós vivemos tempos modernos. Nós não estamos mais no tempo da pedra lascada, né? Nós não estamos mais no tempo dos primórdios. Nós vivemos um tempo bem moderno, bem atualizado, bem evoluído, tecnologicamente falando, e em outras áreas. Então, a gente quer modernidade em todos os aspectos. Sobretudo, em respeito às pessoas, em dignidade às pessoas. Porque um governo que está aí, mas não tem respeito pelas pessoas, não tem dignidade pelas pessoas, administra para quem quer. Cadê o princípio da impessoalidade? Onde é que anda? Eu só vou administrar bem para o Jojo, mas não vou administrar bem para o Freitas, nem para o Novo. Como se eu não fosse prefeito também do Novo e do Freitas, só fosse o prefeito do Jojo. Então, esse conceito tem que mudar. Essa mentalidade dos nossos políticos tem que mudar. Isso é ultrapassado, isso é arcaico. A gente vai ficar numa situação onde, sinceramente, o fundo vai estar sem a menor condição de sustentabilidade.
fazer uma perguntinha pro novo agora, o novo está muito quieto por lá. Só escutando. Bom, eu estou assistindo a live do prefeito hoje. Ele diz, eu acho que ele não está falando de mim não, porque eu só estou passando as informações que estão chegando para mim, né? Ele disse os cabeças, né? Os cabeças. Os cabeças estão tentando botar o povo, o servidor público, contra a gestão. Que vocês não leram direito o projeto, não entenderam, ele até disse que perdoa, que vocês não entenderam, entendeu? Quero saber se o novo leu um pouco esse projeto, se deu tempo ler, se não deu. Ele disse que vocês votaram contra, mas não, sem saber o que está voltando, entendeu? Jorge Nilson, a gente tem uma resposta bem simplesinha, professor Leonardo e vereador Freitas da Saúde. A gente, que o Freitas falou, que eles mandaram para a gente na sexta-feira, meio-dia, pegou o final de semana, isso na segunda-feira para nós apreciar e botar em pauta, né, Freitas? Para poder depois ser votado. Aí, para você ler 83 páginas, você não pode chegar e dizer para o servidor público, professor Leonardo, assinar uma sentença dessa para depois ser culpado. O que tinha que fazer, Jojo, era que a gente pediu para fazer dentro da gente. Chamar o servidor público que entende, ter reunião com eles, com o Von Brau, para poder passar, que tinha uma semana, não era, Freitas? Entendeu? Mas uma semana, se fosse precisar fazer outro extraordinário, que nós estamos em recesso. Aí jamais eu, como chegar a um ponto desse e assinar um projeto desse de lei. E a gente, que o prefeito mesmo sabe, a gente não teve como ter espaço, não. É muito estranho eu chegar, eu mesmo, no meu caso, novo Constituição, chegar e assinar um projeto desse. Inclusive, você chegou a pedir vista na matéria, né? Exatamente. Até porque você votou contra, também estou entendendo. Até votou contra porque também você não estava entendendo direito o projeto. Tem que admitir, é 83 páginas. Porque se tiver tempo, né, Freitas? Depois passa para o Freitas falar um pouquinho sobre esse assunto desse tempo, o Freitas já até falou. Porque se tiver tempo, né, Freitas? No caso do novo, ele não tem muito entendimento. O Freitas disse que não tem. Você podia até chamar alguém, ser um consultor, um advogado, para você estudar o projeto direitinho, para saber o que está votando, né? É porque é o seguinte, quando passa para o servidor público, que é o povo, que realmente mesmo é o que educa a pessoa, né, professor? Entendeu? Educa a pessoa, bota a gente lá para poder terminar os estudos, né? Conhece a gente desde pequeno. Eu, como primeiro mandato, Juju, eu podia ter dado um tiro nos pés, entendeu? Porque o povo hoje são tudo atualizado, não existe você fazer um projeto desse daqui, um requerimento, na mesma hora fazer um projeto, sem comunicar os sindicatos, sem comunicar a população. Os professores estão até perguntando por quê. Você debater com o servidor, né? Você debater com o servidor, com os próprios vereadores, para chegar. Fica todo mundo leigo sem entender o que está acontecendo, né? Aí é o que está acontecendo. Aí eu não posso assinar um projeto desse em cima da hora, sobre essa consequência, né? Sobre esse problema. Por isso que eu pedi visto exatamente para poder as entidades poder passar, porque quem entende isso daí... Poder entender um pouco melhor, né? Entender um pouco melhor. Eu não posso fazer uma sentença dessa sem realmente passar para os órgãos que entende da lei, né? Por isso que eu pedi visto e pedi para poder dar um tempo para poder eles resolverem e entenderem melhor, que é muito complicado. Quer falar um pouquinho sobre o assunto? Inclusive, Jojo, só para me permite aqui, né, que os servidores, na sua grande maioria, né, eles hoje estão, inclusive, agradecendo, né, parabenizando os 3 vereadores que se posicionaram contrário a esta matéria. Né? Inclusive, né, eu tenho recebido muitas ligações de servidores que dizem: olha, Leonardo, a gente tem que agradecer muito a mesmo projeto tendo passado, mas a gente tem que agradecer em saber que lá dos 10 nós temos 3 pessoas que realmente estão do lado do servidor, ao passo que a gente tem outros que não estão, que inclusive eles dizem que estão. Mas eu acredito o seguinte, que quando você está do lado do povo, você procura realmente beneficiar o povo. Você não procura beneficiar a outros e dizer de forma demagógica que está realmente defendendo o povo. Isso é muito complicado. Então, eu lamento até
que os 7 vereadores que votaram a favor desse projeto, dos 2 projetos, mais desse da Previdência, é que, na verdade, eles não votaram com o servidor. Se tem algum aí dizendo que votou pelo servidor e que dizendo que essa reforma, da forma como está, não traz prejuízo, eu acho que estão se equivocando. Estão querendo também menosprezar a capacidade de entendimento das pessoas, da população, sobretudo até de servidores também. Então, a gente lamenta. Então, a sua postura, vereador, foi excelente, você tinha que pedir visto mesmo. Agora, é importante que, como o vereador Freitas aqui já colocou, atropelaram tudo mesmo, passaram por cima de regimento, passaram por cima de tudo, não abriram espaço para que as entidades também pudessem dialogar, discutir, melhorar as propostas, que essa é a nossa intenção. A nossa intenção não era barrar a reforma. Eu repito, a reforma ela pode acontecer, poderia acontecer, desde que ela não passasse dessa forma tão prejudicial. E um dos maiores prejuízos que eu vejo hoje é exatamente o 14% para todo mundo, inclusive para aqueles que ganham salário mínimo. Isso é muito pesado, viu? Para quem ganha um salário mínimo aumentar uma porcentagem dessa, né? É por isso que, para todos os efeitos, saem fora do regime, né, Freitas, da saúde? Entendeu? Porque a gente tinha como apreciar, tinha 48 horas, tinha como a gente chegou até a pedir de visto, não acataram. Então, isso é muito estranho, uma categoria dessa, um projeto desse, ser feito num período desse, né? Portanto, que ficou bem esclarecido que a gente está do lado do povo. O povo que tinha que esclarecer, ele que tinha que atender as entidades. As entidades que entendem o que é o significado da Previdência, dos aumentos, que é exatamente os servidores públicos. Na aposentadoria hoje do CAPREV, a partir do momento que eu reúno toda a minha documentação, né, tudo que pede no meu processo de aposentadoria, que eu mostro lá, que eu apresento, e que não falta nada, o que acontece? O presidente do CAPREV expede um documento, um ato de aposentadoria, que vai assinado por ele e pelo gestor. E aí o que acontece? Concedeu aquele ato, a pessoa basicamente já passa a receber seu benefício, muito embora ainda indo para o crivo do TCE, para a homologação. Então, a pensão por morte poderia também fazer, porque quando esse dinheiro sair, de onde esse dinheiro sair para cobrir, para fazer a cobertura desse benefício, poderia voltar. Eu acho que não seria nada ilegal, não. Agora, dizer hoje que as pensões por morte, por conta disso aqui, desse projeto, dessa lei, vai melhorar, porque as pessoas vão ter mais acesso, acredito que poderiam ter tido independentemente disso. E se tiverem a partir de agora, não é por conta disso aqui não, porque eu já li a lei e em momento nenhum a lei aqui está dizendo que vai ter uma aceleração nesse sentido. O que ele diz, Renato, o que ele diz sobre esse assunto aí, inclusive ele citou que vocês, os cabeça, no caso, não cita não fala dos pontos positivos, aí citou esse caso aí da pessoa. Ele disse, que eu entendi, ele disse que a pessoa vai fazer a concessão da pensão de morte, né, da entrada, diz, a partir do momento que faz a publicação, aí já a homologação, já a pessoa começa a receber. Ele disse que vai ficar mais rápido. O que eu vejo aqui nessa lei, né, vou deixar isso bem claro para quem, eu vou torcer para que ninguém se coloque na condição, né, pode até ser que haja celeridade agora para o benefício, a partir do momento que a pessoa comprovar que realmente tenha direito ao benefício de pensão por morte. Mas o que eu vou deixar bem claro aqui é que seguiram aqui as regras do regime geral, viu, Freitas? E eu acho um absurdo a pensão por morte ela só se tornar vitalícia a partir do momento que o cônjuge tiver 44 anos. A partir daí. Aí ela fica vitalícia. Mas até 43 anos de idade, ele só vai ter direito a essa pensão por um prazo de 20 anos. Significa dizer o quê? Que se a pessoa que hoje tem 43 anos ficou viúva ou viúva, vai ter um benefício durante 20 anos. Com quantos anos vai perder esse benefício? Com 63 anos. Com 63 anos, essa pessoa vai arranjar emprego aonde? Está entendendo? Então, eu vejo outro malefício nessa lei que foi sancionada. Certo? Agora, é lamentável que não deram espaço para que o sindicato discutisse, debatesse, porque a gente sabe que a lei ela se deteve em cima desses 2 pontos principais.
mudanças nas regras de contribuição, né, e mudança nas regras de concessão do benefício pensão por morte. Jojo, eu vou encerrar, mas antes de mais nada eu queria só deixar registrado aqui que não tem sido só na questão da reforma da Previdência, não. Foi também na questão da criação da autarquia municipal de meio ambiente, que não foi criado, porque naquele momento o prefeito não tinha os votos, né? No entanto, ele fez por decreto, coisa que eu nunca vi no município, que é outro assunto de grande relevância e que deveria ter sido discutido com a sociedade civil, com a promotoria pública e vários órgãos do nosso município, mas ele fez da mesma forma. É com tristeza que a gente vê um assunto tão importante da reforma da Previdência e a gente não vê um pronunciamento, a gente não ouviu a voz do presidente do CAPREV sequer, porque o presidente do CAPREV ele não é empregado da prefeitura, ele não é um secretário do município, ele de certa forma tem a independência dele, e ele era para estar aqui, no olho do furacão, discutindo os assuntos com a gente, os servidores, com a Câmara de Vereadores e com a própria prefeitura, né? Mas parece que quem é o dono da Previdência, parece que é o prefeito, pelo comportamento dele, né? Aí quero deixar, Nonato, aqui mais uma dica e uma pergunta no ar para hoje o prefeito, que ele pede que a oposição reconheça os feitos dele. Uma pergunta, senhor prefeito, quando você fazia oposição e você ia para aquele programa que a turma apelidaram de pé na cova, eu não via você reconhecer os feitos da De olho na cidade, né, era o programa? É, de olho na cidade, mas que apelidaram de pé na cova, né? Nunca vi Vossa Excelência, como oposição, fazer um elogio a esse prefeito. Aí você vem cobrar isso hoje da oposição. Olhe para trás, você teve com ele, Juju. A oposição, realmente, a oposição era no... Olhe para trás, senhor prefeito, e veja, a oposição de Cascavel hoje se comporta de forma elegante, comparada a como você se comportava quando oposição. Tenho aqui, Juju, alguns dizem que eu tenho sido quem está puxando a oposição, pelo menos na Câmara, mas em momento nenhum entrando na vida pessoal de ninguém, falando de fatos. Podemos errar nos dados? Podemos. Ninguém é perfeito, eu já disse. Eu não sou advogado previdenciário. Né? No entanto, fica aqui essa dica. Foi em seguida, né? Então vamos passar agora para caminhando já para o final. Deixa eu passar o recado para o pessoal do Instagram aqui. Nós estamos ao vivo, vocês pegaram um pouquinho já aqui já em andamento. O Jojo entrevista live aqui. Alô Cidade, né? Tem de olho na cidade, né? O meu quadro é Alô Cidade, viu? Estamos debatendo os assuntos aqui da Previdência Municipal, uma votação polêmica que houve aí. E Nonato Lima, presidente do sindicato, o Novo está aqui presente, o vereador, e o Freitas. Estamos caminhando já para o final. Vocês quiserem assistir a entrevista mais completa, vocês vá lá para o Facebook Jojo News de Cascavel, que a entrevista está na íntegra, lá completa. E também estamos com áudio aqui na nossa web rádio, viu, Nonato? Estamos com áudio, levando o som para a web rádio, Jojo Rádio News. Estamos passando lá para o final, acho que já deu para completar tudo. Qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui na live, que nós vamos anotar aqui e vamos responder vocês na live, né, Ana? Vamos responder aqui as questões de vocês. Vou passar aqui o final para o Novo. O Novo da boa tarde, pessoal, as considerações finais aí, viu, Novo? Boa tarde, de novo. Boa tarde, Jojo News. Boa tarde a todos internautas, né? Boa tarde, especialmente o servidor público, né? Que estava também ansioso, né, professor Nonato, para poder ouvir realmente mesmo esclarecimento, dizer que a gente está na Câmara para poder representar o povo, por isso que deu meu voto não ao projeto, né, e que aconteceu, que eu achei 83 páginas, não tinha como ler, e dizer que na mesma hora era para botar na mesa para ser votado na próxima. Em seguida foi votado esse projeto de lei, por isso que eu
Votei o não. Por quê? Porque o novo hoje é vereador, tem o restante do mandato, ninguém sabe daqui para frente. Hoje, o servidor público, ele tem um mandato para o resto da vida, isso vai ficar gravado na memória deles, porque aquele que votou em mim, que foi servidores, eu acredito que eles hoje estão agradecendo, que já passa aí, eles agradecem, porque tinha que escutar as entidades, né? Você não pode botar um projeto desse, eu não entendo, nem um vereador entende. Independente de você ter algum atrito, que eu vejo aí um atrito assim, entre o presidente do sindicato e o presidente de Cascavel, que é o governo. Mas independente de algum atrito, você tem que ouvir a classe, tem que conversar, tem que debater o que vai ser feito de bom e alguma coisa que vai mudar que às vezes não agrada, né? Mas eu acho que você tem que reunir, assim como uma firma também, o patrão reúne todo mundo para ter a mesma coisa. Vou passar agora para o Nonato, vou fazer uma perguntinha final para ele encerrar e fazer o... Nonato, o pessoal também falaram, é porque tem 2 servidores públicos lá, né? 2 servidores públicos que votou contra o servidor público. Aí eu quero que o Nonato encerre aí, só debater rapidinho sobre isso aí, faça considerações finais. E não há mais nada a ser feito também, Nonato? Foi votado, não há mais nada a ser feito. Boa tarde, considerações finais. Jojo, quando eu estava escutando aqui o novo Construção, né, eu estava aqui me perguntando, qual é o ramo profissional do novo, né? Qual é o ramo profissional do Freitas, tá? Porque, como você citou aí, lá na Câmara, nós temos 2 servidores públicos, né, 2 professores, que, lamentavelmente, votaram contra os servidores, até contra eles próprios, né? É lamentável se dizer isso. E o novo Construção, que eu acredito que não é professor, não é servidor público, né? Acredito que seja microempresário, não sei, não conheço bem, né? O Freitas já sei que não é servidor público, mas se posiciona do lado do servidor público. Então, só para você ter uma ideia de que quem não é servidor público defende salva a pele do servidor público. E quem é servidor público, podendo fortalecer isso, né, realmente está, eu sou servidor, eu sou um deputado, eu sou um vereador e sou servidor. Então, eu não posso me posicionar contra o servidor, porque eu vou estar me posicionando contra mim mesmo, certo? Então, assim, é muito contraditório, né? Não sei o que se passa na cabeça dessas pessoas que fazem com que elas mudem de postura nesse sentido. Mas, para finalizar aqui, eu gostaria de deixar deixar registrado aqui, no final aqui da nossa entrevista, da nossa conversa, né? Deixar bem claro que nós estamos à disposição para discutir, para debater. Nós queremos dialogar com o Legislativo, queremos dialogar com o Executivo, né? Que, lamentavelmente, o Executivo vem se privando desse diálogo, e, às vezes, até eu fico me perguntando por que não quer dialogar. Aí, às vezes, eu fico me perguntando, talvez não queira por conta dessa situação. Porque se dialogasse com a entidade, os projetos não chegariam na Câmara da forma imposta como está chegando. Então, isso é porque não quer dialogar. E outra coisa, outro questionamento que a gente faz. Por que eles dizem que fizeram tudo dentro dos parâmetros legais, tudo dentro da legalidade, e por que fizeram com tanta celeridade? É porque perderam o prazo? Se perderam o prazo, a culpa não foi da gente, não foi dos servidores. A culpa foi deles que estavam à frente, né, dos projetos, estavam sabendo onde os prazos se iriam cumprir ou não, se estavam colocando o município em situação complicada. Isso aí não competiu aos servidores, não foi de responsabilidade dos servidores, muito menos dos vereadores, né? Muito embora a maioria dos vereadores tenham concordado com isso da forma imposta como chegou, mas também eles não são culpados. A culpa deles é que eles deviam ter provado que são independentes, que estão do lado do povo, como eles mesmos dizem, mas isso só da boca para fora, né? Porque na prática não é. Do lado do povo, nós podemos dizer hoje que estão 3 vereadores do lado dos servidores. Que é exatamente o Sebastião, que foi também convidado para esse bate-papo, mas por questão pessoal não pôde, que é questão de alguns compromissos, e o vereador Novo e o vereador Freitas. Esses 3 a gente pode dizer nesse momento, né? Não sei, agora faço uma brincadeira aqui, não sei amanhã, viu, Novo? Mas até hoje a gente tem que dizer, esses 3 estão do lado do servidor, tá certo? Mas aí eu não tenho nada contra os 7 lá, não. Eu quero até dialogar com eles, conversar com eles, né? Se precisar da gente aqui para a gente discutir, debater, aprofundar os assuntos, a gente está aqui à disposição para conversar. Eu já falei nos anúncios aí da live, nós estamos também disponíveis para um dos 7, ou alguém da gestão quiser debater o assunto,
Vamos debater. Se quer convidar também o Nonato para a gente debater, vamos debater. O canal está aberto, vamos dizer assim, para ouvir os dois lados, né? Pois é, então queria só te agradecer mais uma vez, Jojo, agradecer a presença aqui dos dois vereadores e dizer que nós estamos juntos nessa luta, juntos somos fortes, não vamos desistir da luta. E uma coisa que eu deixar bem claro, você até disse assim, Não há mais nada a se fazer. você disse que não há mais nada a se fazer. No campo político não, mas no campo jurídico tem muito o que se fazer ainda, certo? E nós não vamos abrir mão dessa oportunidade. O que nós pudermos fazer no campo jurídico para mudar essa realidade que está aí, que foi imposta dessa forma, nós já estamos trabalhando para isso, tá bom? Então, um forte abraço. Ok, obrigado a todos, estamos fechando aqui a live. Mandar um abraço aí para o pessoal da loja Hora, tá bom?